Hoje no Panorama nós vamos falar sobre o ensino à distância. A procura por esse tipo de curso universitário tem crescido no país. Esses cursos são uma alternativa para quem busca qualificação e não consegue se locomover todos os dias à sala de aula. Francisco sonha em ser engenheiro. Passou por 3 faculdades, mas desistiu por não conseguir aliar as aulas às viagens profissionais. Há um ano, ele se tornou aluno da Universidade Virtual do Estado de São Paulo em um curso à distância de engenharia de produção e passou a estudar em casa. Isso é uma realização tanto pessoal quanto também familiar para poder galgar novas possibilidades, tanto para as crianças, para poder dar uma melhor condição, e também para mim como questão pessoal. A Univesp oferece cursos à distância de engenharia da computação e da produção, matemática, pedagogia e gestão pública. Todos são gratuitos e ministrados por professores das universidades públicas do estado de São Paulo, USP, Unicamp e Unesp. 19.500 alunos estão em formação e no ano que vem esse número irá dobrar. Serão oferecidas mais 20.000 vagas. A formação dos alunos não acontece exclusivamente no ambiente virtual. A cada 15 dias, eles se reúnem em uma sala de aula comum para fazer avaliações, tirar dúvidas ou até mesmo trocar experiências pessoais. Então é uma vivência que há necessidade, né, para que eles possam realmente melhorar cada vez mais o desenvolvimento do curso deles. Então precisa desse espaço, não só virtual, mas também o presencial. Ao todo, os cursos serão oferecidos em 244 polos de ensino no estado de São Paulo. Em média, há 5 candidatos por vaga. 67% dos aprovados da Univesp trabalham tempo integral e 73% são chefes de família. Para falar sobre as oportunidades do ensino à distância, nós recebemos a presidente da Univesp, Maria Alice Carraturi, e Ricardo Bocalon, ele é diretor administrativo também da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E você também pode participar dessa nossa conversa com as suas perguntas e comentários pelo nosso Facebook e também pelo nosso Twitter. Não esqueça da hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Vamos começar então chamando a atenção, né, falando qual que é o objetivo desses cursos à distância. Nós vemos aí que muitas universidades que têm há anos aí a questão dos cursos presenciais também vêm investindo nessa modalidade, não é, Maria? Isso. A ideia dos cursos à distância é de fato incluir aqueles que estão fora do ensino regular. Então essa sempre foi uma política pública, né, de inclusão daqueles que não puderam, não tiveram oportunidade à época para realizar um curso superior. A LDB de 96, ela regula a educação à distância no ensino superior e a partir daí, então, teve essa grande explosão de educação à distância no ensino superior no Brasil. Não tiveram essa oportunidade por qual motivo? Bom, muitos tiveram que trabalhar, às vezes no momento tinha que estudar. A questão social do país também contribuiu muito para isso, né? O momento... E a oferta de vagas em universidades públicas também, que são pequenas, né? Agora que a gente vê o ensino universitário privado ter uma grande expansão, mas muitas das pessoas que não estudaram no momento certo, porque tinham que trabalhar, tinham outros afazeres na vida, que a vida foi tirando do caminho do estudo, né? E nesse momento... Nós vimos até a própria reportagem chamando a atenção, grande parte chefes de família, né? E que trabalham aí horas, né, por dia. Esse é o perfil, então? Esse é o perfil do aluno de educação à distância, que é um aluno mais velho, um aluno trabalhador, que tem baixa renda, e que muitas vezes é o primeiro da família a cursar ensino superior. Então esse é o perfil que a gente tem visto não só na Univesp, a Univesp reflete esse perfil de aluno do país, e tem sido sim o que a gente estava falando há pouco, né? É um modelo de inclusão daqueles que em algum momento não puderam ter esse curso superior à época, né? Na época da idade dos 18 aos 24 anos. E é bem interessante que no Brasil a educação à distância não é muito recente. Se nós formos pensar, né, no telecurso, ele veio num programa de escolarização da população brasileira. Então ele era de primeiro
grau, depois ele passou a ser o de segundo grau e depois da LDB, então muito fortemente no ensino superior. Então veio um histórico de inclusão e de melhoria de escolaridade da população brasileira. E a educação à distância tem muito a contribuir com isso, tanto que o número de matrículas vem crescendo muito fortemente, até mais do que a educação presencial. Nós vemos, tanto vem crescendo o número de matrículas, quanto vem crescendo também o número de universidades, o número de cursos, mas a qualidade vem acompanhando também essa quantidade, né? Como é que é feita essa medição para saber a qualidade de um curso? A medição ela é feita pelo próprio Ministério da Educação através do INEP. Então, nós tem a prova do ENAD, que é aplicada aos estudantes, e a própria instituição também é avaliada. Então, isso tem um índice. E esses índices, o que nós temos percebido é que na educação à distância ou na educação presencial, o mesmo curso na mesma instituição tem a mesma nota. Então, significa que a qualidade ela é atribuída à instituição ofertante e não à modalidade. Por exemplo, uma instituição que tem nota 2 num curso presencial, ela também tem o 2 na educação à distância. E se ela tem o 5 na educação à distância, ela também tem 5 no presencial. E outro dado importante é que foi feito em 2010 essa pesquisa e tem sido replicada, que os alunos do ENAD, que fazem a prova do ENAD, que são da modalidade à distância, se saem melhor na prova do que os alunos do mesmo curso na modalidade presencial. Então, significa que isso já prova que a educação à distância tem a mesma ou melhor qualidade do que o ensino presencial conhecido. Agora, ainda sobre o perfil, é para todos, no sentido de que imagina que a pessoa deve precisar de muita disciplina, não é, Ricardo, para estudar, para fazer esse tipo de aprendizado. Na verdade, criou-se um pouco na história do ensino à distância um preconceito, né, de que era inferior, de que era mais fácil, de que a pessoa não sabe estudar. E isso não é verdade. Então, é muito mais difícil, tem que ter muito mais disciplina. Porque você buscava, que nem um trabalhador como passou, ele trabalha o dia inteiro, depois ele chega em casa, ele tem que ter uma disciplina, né, no seu horário para poder estudar, para poder fazer as tarefas, para poder acompanhar a universidade. Então, não é algo fácil. Na minha opinião, é até mais difícil de se acompanhar, porque você tem que ter um regramento da sua vida pessoal, porque não tem assim, 7, 19 horas eu tenho que ir para a faculdade, não. Tem aquela regradinha, então, ele assim, os horários. Ele chega em casa, às vezes muito cansado, trabalhou o dia inteiro, né, às vezes mentalmente, inclusive, cansado, mas ele sabe que ele tem uma tarefa com a universidade virtual. Então, na verdade, chega a ser, até na minha opinião, né, mais difícil de se acompanhar do que aquela presencial que você tem o horário, você já está condicionado aí até. Então, você tem que ter um regramento muito especial na sua vida. Tem muito mais disciplina. E muito mais disciplina e muito mais concentração também. Né? Então, eu acredito que a Univesp cumpre bem esse papel daqui para frente, vem cumprindo, de ajudar, inclusive, a esse preconceito em relação à qualidade do ensino à distância, de mostrar para o Brasil, para o Estado de São Paulo, que não é bem assim. E sim, o ensino à distância tem qualidade, sim, sabendo fazer, montando boas equipes, bons professores, bons educadores. O ensino à distância, na minha opinião, hoje já não é o futuro, é o presente e que vai ampliar cada vez mais. E por falar justamente em preconceito, a outro ponto, o mercado de trabalho também está olhando de outra forma? Sim. Os cursos, né? Uma pessoa que vem ali que foi formado na universidade tradicional tem as mesmas chances de quem apresenta um diploma do ensino formado pelo ensino à distância? E o preconceito no mercado, ele sim tem se dissipado. Hoje, muitos empregadores valorizam o aluno formado na educação à distância, justamente por isso, porque como já se sabe que ele é formado através de tecnologia, que é uma demanda do mundo atual, ele tem autonomia intelectual, porque o aluno, para estudar à distância, ele precisa ser autodisciplinado e precisa ter autonomia intelectual. E ele também tem outros componentes e habilidades que são requisitados no mundo contemporâneo. Por exemplo, a comunicação. Então, ele é um aluno que desenvolve muito mais a comunicação, porque a comunicação é escrita. Ele consegue
se relacionar de forma virtual e fazer trabalhos em grupos também de forma virtual. E, por exemplo, os nossos alunos que são da engenharia, eles trabalham muito mais com simuladores, com realidades virtuais e com bibliotecas virtuais do que os alunos do presencial. E o empregador já vem olhando, então, para essa questão. Já vem olhando para essa questão e já valoriza esse aluno da educação à distância. Então, de fato, e o diploma não tem diferenciação. O aluno formado em administração ou engenharia à distância ou presencial não se diferencia no diploma. Mesmo porque é válido, né? Porque é válido igual o outro, então não tem diferença nenhuma. Agora, vocês falaram dessa questão da tecnologia, que mais vale a pena chamar a atenção? A tecnologia vem avançando muito nesse sentido também, né, do ensino à distância. Sim, eu acho que, primeiro que nós aqui na América do Sul, nós temos uma gama de jovens muito grande, muito maior que a Europa. Acho que nós temos hoje uma condição única de avançar demais nessa questão da tecnologia. E a universidade virtual é uma ferramenta importante para isso, como disse a Maria Alice. Então, cada vez mais a gente precisa avançar. A ciência e a tecnologia no nosso país ainda, o investimento é muito curto ainda, o Estado de São Paulo investe bastante, e aproveitar essa juventude, porque nós temos uma grande massa dessa juventude que consegue se adaptar aos meios virtuais de uma forma interessantíssima. Eu tenho um filho de 10 anos que, assim, é impressionante o que ele consegue fazer nessa questão de tecnologia, do mundo virtual. Então, acho que a gente tem um grande caminho a percorrer e buscar isso. O que eu acho também é que o perfil desse aluno, nós que trabalhamos muito tempo com educação à distância, a gente percebe que nos últimos 20 anos, o perfil desse aluno mudou bastante. 20 anos atrás, eram pessoas que não tinham computador em casa, não tinham internet com tanta facilidade, então era mais difícil a educação à distância. Nós tínhamos que ensinar muitas vezes as pessoas a porem a mão no mouse. Sim. E hoje não, hoje já são jovens de 30 anos, 30, 34 anos, mas que já nasceram nessa realidade era da conectada, na era da internet. E é bem interessante que os alunos exigem mais tecnologia. Nós temos uma história na Univesp de um professor, porque o nosso corpo docente é da USP, da Unesp e da Unicamp. Isso também garante, voltando à história da qualidade. Um professor que disse que quando o aluno descobriu que as aulas dele estavam disponíveis no YouTube da Univesp, eles pediram para o professor se eles podiam assistir a aula do professor em casa e só fazer a prova na USP. E o professor, naquele momento, ficou chocado, mas depois ele percebeu que para você se deslocar de algum lugar para assistir alguém falar, você pode fazer isso muito bem de casa. Por isso que as metodologias ativas, mesmo na educação básica, no ensino superior, chamado de flipped classroom, que é a inversão, você assiste a aula em casa e você vai para a escola para fazer a parte da socialização, da discussão e da orientação do professor. Mercado de trabalho, né? Muitas empresas também estão caminhando nesse sentido. Né? Então, o que a gente percebe é que esse novo aluno da educação à distância, porque ele é um novo aluno de educação à distância 20 anos depois, ele é muito afeito à tecnologia. E hoje, eu acho que as empresas de tecnologia têm se preocupado bastante com a educação. Nós também, nós queremos oferecer cada vez melhor eficiência, e a eficiência no atendimento ao aluno da educação à distância passa muito pela tecnologia. As pessoas estão participando aqui, né? Vocês falaram dos professores. É a pergunta da Celita Bosmuller, não sei se estou falando certo esse sobrenome aqui. Ela pergunta quanto à formação e conhecimento do professor, do tutor à distância. Qual que é o conhecimento exigido? Ela pergunta também qual é o valor que ele recebe por isso, se é semelhante. Eu não sei se ela é educadora. Bom, os professores, os docentes, né? Na educação à distância nós temos personagens diferentes. Então, o que nós chamamos de docente é o professor da USP, da Unesp, da Unicamp e do Centro Paula Souza, que desenvolvem o conteúdo, e que é o conteúdo que fica disponível no ambiente virtual, e ele também acompanha a disciplina durante a sua oferta. Tem uma outra personagem que é chamado tutor, que talvez seja isso que ela esteja se perguntando. Então, a figura do tutor, ele não tem uma figura de docente.
Entretanto, na Univesp, a exigência que nós temos é que esse professor seja, no mínimo, pós-graduado. Tá. Que ele é um tutor, que tenha alguma experiência docente e ele seja pós-graduado. Então, são papéis diferentes dentro da educação à distância. Nós temos o tutor, que é o tutor presencial, que justamente é essa pessoa que fica no polo e que realiza as atividades presenciais e faz a aplicação da prova. E nós temos o tutor online, que é aquele que fica à disposição do aluno todos os dias da semana e responde as suas perguntas, as suas dividido, dúvidas. Então, existem as aulas presenciais e as aulas virtuais. Né? Vem mais uma pergunta nesse sentido aqui, da Fabriela Meliciano, via Twitter. Ela pergunta, em cursos da área da saúde, que tem necessidade de aulas práticas, a educação à distância consegue dar conta? Nós da Univesp não temos área da saúde, mas... Então, do que eu tenho estudado, do que eu tenho visto, inclusive nós temos um professor da USP que trabalha com telemedicina. Então, na área da saúde, o que a gente pode dizer é, tem coisas que são necessariamente presenciais e obrigatórias, como laboratórios, estágios. Entretanto, tem muitas coisas que podem ser desenvolvidas através da tecnologia. Por exemplo, você pode visualizar um órgão 3D, você pode fazer cortes transversais, verticais. Então, a tecnologia pode suportar muitas aulas da área da saúde e textos também, artigos internacionais. Então, sim, a tecnologia pode ser um grande suporte para a área da saúde. Agora, aproveitando para falar da Univesp, as inscrições para o vestibular estão abertas, não é? Sim. Ricardo. Agora, vão dia até 27, vai até 5 de janeiro. 5 de janeiro. Isso. Quais são os cursos oferecidos? É que nós fizemos como nós levamos em parceria com os municípios do estado de São Paulo, então tem uma tabela que municípios de 10 a 20 mil habitantes são 2 cursos, de 20 a 50 mil, 3 cursos e acima de 50 mil são 4 cursos. Então, mas os 5 cursos oferecidos na totalidade, aí a prefeitura, conforme o seu tamanho, escolhe dentro da sua demanda. Engenharia de produção, engenharia da computação, pedagogia, matemática e tecnólogo em gestão pública. Então, são esses 5 cursos. Aí tem cidade que vai oferecer, polos nossos em cidades vão oferecer 2 cursos desses 5, polos vão oferecer 3 cursos desses 5 e polos vão oferecer 4 cursos desses 5. Foi interessante, você colocou devido ao que a demanda da prefeitura. Isso, porque nós fizemos o primeiro projeto da Univesp foi um projeto piloto de fazer essa parceria a partir deste ano com os municípios. Então, os municípios entram com a estrutura física do polo e a Univesp entra com a questão dos cursos, dos tutores e tudo mais. E a gente fez um projeto piloto igualitário com 4 cursos para todas as cidades. Cidades de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil, Guarulhos. Para nesse projeto piloto, a gente sentir como é que era a demanda desses municípios. Até para levar a universidade para municípios menores também, que é importante socialmente falando. E a gente sentiu até porque muitos municípios não têm a universidade. Sim, não tem a grande maioria. Física, né? E é uma universidade pública que cada prefeito está levando para a sua cidade. E então a gente sentiu, nas cidades menores, houve algum problema de preenchimento de 4 cursos. Até porque existe nesse momento uma demanda reprimida, mas ao longo do tempo ela vai se acabando. Né? Então, a gente resolveu crescer desta forma, porque garante, primeiro, o sucesso na cidade, as cidades menores estruturam de forma menor, e aí depois vai se avançando. Então, esse cálculo foi feito em cima deste projeto piloto, do primeiro semestre, sentindo que cidades um pouco menores tinham dificuldade de preencher todas as vagas de 4 cursos, por exemplo. Então, mas ela vem cumprindo um papel importante. Né? Nós temos polos no estado inteiro, no Pontal do Paranapanema, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba. O estado de São Paulo inteiro tem polos da Univesp hoje. Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Tá, já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre o ensino à distância. Com a gente, a presidente da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Maria Alice Carraturi, e o diretor administrativo da Univesp, Ricardo Bolacon. Nós vamos ver agora uma reportagem que mostra que é possível treinar na prática o que foi aprendido durante o curso. Vanderlei Andrade Silva conseguiu realizar o sonho da juventude: estudar biologia.
Hoje, ela é aluna do penúltimo semestre de Ciências Biológicas da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, e já está colocando em prática o que aprende na faculdade. Como parte do programa de estágio, Vanderleia desenvolveu com os alunos desta escola municipal da zona leste da cidade um projeto de plantio de árvores que promete mudar a paisagem do local. Através dessa possibilidade da Univesp, do projeto integrador, nós conseguimos deixar a nossa semente plantada aqui na escola. Vanderleia está entre os 19.500 alunos que realizam atualmente um curso superior na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. A previsão é que este número dobre em 2018. Para o vestibular 2018, a Univesp vai oferecer mais de 20 mil vagas gratuitas para os cursos de Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Matemática, Pedagogia e Gestão Pública. Vanderleia pode ser um exemplo para quem tenta uma vaga na universidade pública. Antes mesmo de se formar, já fala com orgulho da bagagem que vai levar para o resto da vida. As experiências que essas metodologias que a Univesp trouxe para a gente são metodologias da prática, de você já ir para campo, de você já ir para pesquisa, de você trabalhar em grupo. Então, isso proporcionou assim, uma aprendizagem mais efetiva. Vamos aproveitar para falar mais sobre isso, de colocar na prática o que eles aprendem, né? Todos os cursos oferecem essa oportunidade do estágio, como é que funciona? A metodologia que a Univesp atua com os cursos de graduação, nós temos um projeto semestralmente chamado Projeto Integrador, em que o aluno tem que desenvolver a partir de um problema real. Então, os alunos de engenharia, eles buscam um problema real na engenharia e os alunos da licenciatura buscam um problema real na escola, geralmente. E eles têm que desenvolver um projeto, desenvolver esse projeto em grupo, aplicar esse projeto e depois eles têm que trazer o resultado semestralmente. Então, apesar de ser à distância, é muito prático. Eles se encontram no polo, eles discutem o trabalho no polo, realizam o trabalho tanto no polo quanto virtualmente e eles depois têm sempre que achar uma solução para um problema que eles próprios buscaram. Então, essa é o que a aluna disse, que é aprendendo na prática. Então, a ideia... É interessante resolver um problema local ali, que é uma necessidade daquele espaço, daquela comunidade também, não é? Exatamente. Então, nós temos vários alunos que fizeram vários projetos muito interessantes, de baixo custo. Eles estão todos disponíveis também no YouTube. Então, é só procurar Projeto Integrador Univesp e estão todos disponíveis lá. É possível verificar e eu acho que isso também é uma forma de produção de conhecimento tanto para as licenciaturas, né, para outros professores poderem reproduzir nas escolas, algumas que foram boas ideias, que foram tiradas deste estágio, é um estágio prático que eles fazem, então eles fazem o estágio, mas eles têm que fazer também essa aplicação, então as duas coisas juntas. Duas coisas juntas. Isso. Agora, existe também uma outra ferramenta para ajudar esses cursos, que é a Univesp TV. Não é, Ricardo? Sim, como é que funciona? É um suporte também, não é? Nós temos imagens aí para mostrar, enquanto você conta um pouquinho mais para a gente. Ó. Então, a Univesp TV é um suporte, mais um suporte que nós temos na Univesp. São aulas que são reproduzidas na TV Univesp e atinge aí os alunos. É uma ferramenta auxiliar, inclusive, a questão do YouTube, a todas as aulas aí que nós temos e oferecemos para a Univesp. A Univesp TV é uma parceria com a Fundação Padre Anchieta, que nós temos, que produz todas as nossas aulas e elas depois ficam disponíveis também gratuitamente para qualquer pessoa poder acessar. Então, o lema da Univesp é o conhecimento como bem público. Então, a Univesp TV vem cumprir essa missão. Sim. E tudo que é produzido pela Univesp, pela TV Univesp, fica disponível gratuitamente para qualquer pessoa. Então, apesar de nós termos quase 20 mil alunos, nós temos mais de 100 milhões de visualizações. Agora, o que chama atenção ainda nesses números aí do ensino à distância como um todo é a alta taxa de evasão nos cursos, como geral no nosso país. Tem um número que diz assim que chega a 27% no caso do ensino à distância, contra 19% no presencial. A que se deve esse alto índice de abandono e como diminuir, não é, esse número, Maria Alice? Bom, o número de evasão ele é bem interessante. Se nós formos olhar os números das universidades públicas, ele se equivale. Então, a evasão do ensino
público presencial do à distância, eles se equivalem. Então, os números são maiores do que algumas vezes maiores do que os 27%. Então, acho que uma coisa que o Ricardo falou há pouco é que a educação à distância não é fácil. Ela é muito difícil. Sim. E nós temos interessante que assim, alguns dados nos mostram, não só na Univesp, mas em outras instituições públicas também, que o aluno muitas vezes passa no vestibular e o que a gente diz, ao invés de ir para a sala de aula, ele tem que entrar no ambiente virtual de aprendizagem. E ele não entra. E na nossa norma acadêmica, após um mês sem entrar, nós consideramos desistente. Então, tem um número, por exemplo, desses 16.600 que entraram, 1.000 não entraram na plataforma, ou seja, 1.000 não entraram na sala de aula. Eles já desistiram antes de começar. Então, nem começaram. Então, a gente tem uma perda já inicial, que isso tem sido discutido, se isso de fato é evasão ou porque não se evadiu, ele nem iniciou. E, por outro lado, a gente tem feito muita pesquisa e semestralmente a gente faz pesquisa com os alunos de satisfação e muitos deles dizem que não tem tempo. Mas o que a gente percebe é que a qualidade do tempo ou a organização do tempo. Então, se é um aluno trabalhador, ele tem menos tempo, ele tem que organizar o tempo. Sim. Quando ele não consegue organizar o tempo e começa a acumular atividade, ele rapidamente desiste, porque ele acha que vai ser impossível ele ultrapassar essa barreira. Vou acelerar um pouquinho, porque tem muita pergunta aqui chegando, tem participação das redes sociais. O Rodrigo Teles, via Twitter, ele pergunta, todos os cursos da Univesp são à distância? Sim, né? Sim. São todos à distância. O Sóstenes Santos, ele fala, eu tinha o sonho de me formar em matemática, porém não cabia na minha rotina e agora eu consegui graças à Univesp. Olha que bacana. E ele chama atenção para o seguinte, a biblioteca virtual é impressionante. Tem uma biblioteca também? Sim. Tem, são 3 bibliotecas virtuais disponíveis para o aluno. Então, vamos dar um recadinho final para quem tiver mais interesse, saber mais informações. A univesp.br é a página que tem todas as informações. E o vestibular, então, que acontece até o dia 5? Até o dia 5 a inscrição e dia 21 a prova do vestibular em cada cidade que vai sediar a prova. Então, nós vamos ter prova nas novas 146 cidades no interior do estado e no litoral do estado também. O que é preciso para o vestibular, para fazer essa inscrição? Ser formado já no ensino médio, ter o curso do ensino médio formado, ter toda a documentação em ordem. Então, nós temos um manual que fica na página, é só olhar. Inclusive, no manual diz como ser um aluno à distância. E estamos aqui para oferecer um ensino de qualidade para toda a população paulista. Muito obrigada, então, pela presença de vocês e até uma próxima. Obrigada, Muito obrigada. E obrigada pela sua companhia. Até a próxima.